Meu nome é Paulo, agradeço a casa pelo convite de estarmos hoje aqui para uma reflexão. Eu não digo palestra, porque palestra é algo mais formal, algo preparado, que você transmite às pessoas sem uma conexão. Eu diria uma reflexão, porque a reflexão serve para todos nós, inclusive para mim, na noite de hoje. Uma reflexão é algo mais profundo, porque quem reflete, reflete nos outros a si mesmo. Então eu reflito em vocês e vocês refletem em mim. E assim todos nós levamos um pouco de conhecimento. Afinal, o conhecimento é muito importante para a nossa vida. Antes de começarmos, vamos orar. Vamos orar. Senhor, amado Pai, querido Mestre Jesus, que a Tua luz e a Tua paz se derrame sobre este recinto, esta casa e esta cidade, que chegue a todos os que ardentemente desejam sua transformação, o seu crescimento, que buscam a sua cura, que buscam encontrar a Ti dentro de nós, pois como disseste, somos deuses, somos habitados pela Tua presença infinita. Que possamos na noite de hoje levar para a semana, aos nossos lares, aos nossos amigos, uma reflexão profunda, uma verdade que buscamos, um caminho que percorremos, para que possamos juntos chegar nesses dias de transformação e de esperança, a um fim de realização plena no bem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu escolhi um tema de reflexão hoje, que é o seguinte: eu estou pronto para a cura? Nós estamos prontos para a cura? Quando eu falo cura, eu quero me referir às chagas abertas, as feridas físicas e as feridas morais que nós temos. Diversas doenças que nós carregamos, que nós temos. Aquelas que muitas vezes nós nem sabemos ainda, já somos portadores. Muitos de nós, infelizmente, já somos portadores de alguma doença e nem sabemos. Graças a Deus, a medicina vem descobrindo precocemente, vem fazendo diagnósticos cada vez mais precoces, né? Hoje nós achamos que estamos com saúde e já carregamos alguma doença. Nós não sabemos. Quando eu me refiro às chagas abertas, são as feridas abertas do nosso corpo, as dores, as doenças que nós carregamos e que estão visíveis a todo mundo. Mas também existem as chagas morais, também chamado de chagas morais ou defeitos morais, como quiserem, que são situações em que nós desrespeitamos as leis divinas, quando nós agredimos ou transgredimos as leis divinas, as leis de Deus, através dos pecados. Porque em relação aos pecados, nós podemos dizer várias coisas, perguntar para vocês. Por exemplo, estar impaciente, sem paciência, é um pecado? Estar irritado é um pecado? Estar triste é um pecado? Sim, é um pecado. Porque quando nós falamos em pecado, normalmente nós buscamos pensar logo nos 10 mandamentos ou nos 7 pecados capitais. Mas, em geral, esses mandamentos e esses 7 pecados capitais são ações, porque existem pecados em que nós nos manifestamos através de uma ação, nós fazemos alguma coisa, como comer muito, ou como um outro pecado capital, mas também existem os pecados por pensamento. Os pecados por pensamento que foram anunciados por Jesus. Jesus não falou, se alguém sequer pensar em adultério, já cometeu adultério. Jesus introduz a ideia do pecado pelo pensamento. Essa palavra, pecado, na origem dela, ela quer dizer o seguinte: uma falha, um tropeço.
porque eu tenho uma meta, eu tenho um fim, e o fim é, a finalidade maior, é respeitar, fazer valer e não transgredir as leis divinas. As leis divinas são soberanas e imutáveis. Uma vez que eu me afasto delas, que eu tropeço, ou seja, eu erro, saio do caminho, eu cometo um pecado. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre os pecados do pensamento também. Porque são importantes, porque o pensamento cria matéria. Algumas pessoas conseguem ver o nosso pensamento. Existia um cientista no século XIX que chegava a tirar fotografia dos pensamentos das pessoas. Ele fotografava. Era o nascimento da fotografia, então ele tinha algumas técnicas e ele conseguia fotografar. Porque os pensamentos eram muito densos, muito pesados, né? Então, o pecado por pensamento é uma das coisas que, um dos obstáculos, grandes obstáculos à nossa cura. Porque vejam bem, a minha pergunta é o seguinte: nós estamos prontos para a cura? Não sei. Mas eu pergunto para vocês, nós estamos prontos para a doença? Sim. Isso todos nós estamos prontinhos para a doença, né? Nós comemos muito, não nos exercitamos, somos imprevidentes no trânsito. Então, para a doença nós estamos prontinhos. Mas será que nós estamos prontos para a cura? Quem vem falar pela primeira vez sobre a profilaxia, sobre se prevenir em relação à doença, sejam as nossas chagas físicas ou morais, foi o próprio Mestre Jesus. Porque ele curava e falava assim: não vá, você está curado, vá e não peques mais. Quando ele falava não peques mais, era o pecado. E esse pecado poderia ser por ação ou pecado por pensamento. Então, eu vou voltar ao tema: ser impaciente, estar irritado, fazer julgamento frequente das pessoas. Ah, a pessoa assim, a gente sai muitas vezes. Esses dias eu contei quantos julgamentos eu faço por hora. Em torno de 1000 julgamentos. É muito julgamento. Você sai, já vê o clima, aí vê uma pessoa, vê um cachorro. A gente fica fazendo julgamento. A nossa mente está continuamente julgando. E se nós estamos julgando, porque a nossa mente está sempre focada no que nós vemos, se nós estamos o tempo todo julgando, é natural, no estágio nosso de evolução de hoje, que nós vamos fazer alguns julgamentos que não se adequam à lei divina. Nós vamos fazer algum julgamento sobre a roupa de uma pessoa, sobre o jeito, sobre a expressão. Ah, a pessoa acha que ela não é muito simpática, ela olhou para mim assim, olhou assado. Então nós estamos o tempo todo julgando. Isso é pecado. É pecado. Porque isso é um desvio da lei divina. Então quando Jesus falava assim, ele curava e falava: vá e não peques mais, ele não estava querendo só dizer da ação física, do adultério, do assassinato, do roubo, mas também ele estava nos ensinando sobre o pecado por pensamento. Tanto é que quando ele fala assim, aquele que cometeu adultério em pensamento já cometeu um pecado, já errou. Então ele inaugura essa ideia do pecado por pensamento. Daí vem a ideia de que nós adoecemos muito hoje, e sempre foi assim, devido aos nossos pensamentos. A ciência mostra isso claramente, que o estresse, por exemplo, o estresse crônico, a impaciência gera estresse, o julgamento gera estresse, altera completamente o nosso sistema hormonal, produz cortisol, uma quantidade enorme de noradrenalina, adrenalina, uma série de hormônios que agridem o nosso corpo. Então, o pecado por pensamento gera muitas doenças, nos conduz a muitas doenças. Qual seria o caminho para nós? O que nós devemos refletir e pensar sobre isso? Vamos, por exemplo, tomar como ideia, ou como exemplo, as doenças na época de Jesus. Por exemplo, a cegueira. A cegueira era muito comum na época de Jesus. Assim como a hanseníase, que é conhecido como lepra também. Jesus curou muitos cegos. Possivelmente
no Evangelho tem o caso de 3 ou 4 cegos que Jesus curou, mas ele deve ter curado muito mais. Certa vez, Jesus entrando numa região, numa cidade, muito próxima do chamado um lago muito grande na região, o lago de Betsaída. Ele vai até essa cidade com seus discípulos, e alguém chega e fala aos seus discípulos, e pergunta a Jesus se ele poderia curar um cego. Ele responde que sim. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele sai com esse cego da cidade de Betsaída, ele sai da aldeia. Não era nem uma cidade, era uma aldeia pequena. Jesus se afasta e vai para fora da cidade. Por que Jesus faz isso? Ele dá para nós uma primeira ideia de quando nós queremos nos curar, nós devemos nos afastar das situações que nos produzem risco. Quando Jesus chama o cego e ele sai da aldeia com o cego, ele já dá aqui uma primeira ideia de qual é o passo que nós devemos tomar quando nós queremos nos curar. É nos afastarmos dos maus pensamentos, nos afastarmos muitas vezes do meio que nós estamos. E isso nem sempre é verdadeiro, porque muitas vezes nós estamos num meio acolhedor, amoroso, que nos traz benefícios. Mas muitas vezes as doenças, elas vêm justamente porque nós estamos no meio que contribui para nossas doenças. Um meio relacionado ao álcool, um meio, as pessoas, os agrupamentos, a comunidade. Essa comunidade dessa cidade, Betsaída, era uma cidade que Jesus teria condenado a cidade, mas ele não condenou. O que acontecia é que essa cidade estava muito apta, ela foi muito preparada, ela recebeu muitos exemplos de Jesus e ela não aceitou o progresso espiritual. Então, nesse dia, Jesus se afasta com o cego e mostra, então, esse lado para nós. Aí Jesus, com a sua saliva, ele passa a saliva nos olhos do cego. E essa passagem do Evangelho diz que o cego começa a ver como pessoas, como se fossem árvores. Árvores que estavam andando, árvores. O que Luiz Saião fala seus estudos do Evangelho, é que nesse primeiro ato de Jesus, de passar saliva, nesse primeiro gesto dele, ele libertou, ele trouxe, ele curou esse cego da cegueira espiritual. Então ele nos deu um exemplo de que primeiro nós devemos nos preparar saindo da nossa cegueira espiritual. O que é essa cegueira espiritual? Então a cegueira espiritual é justamente a busca, primeiro, essas imperfeições todas que nós carregamos. Todos nós carregamos imperfeições. É uma verdadeira cegueira espiritual. Então, como eu estava dizendo, o julgamento, a impaciência, a tristeza, a falta de coragem, do auxílio ao próximo, são as nossas grandes imperfeições, são as cegueiras espirituais que nós temos. Quando ele passa a saliva e o indivíduo, o cego, ele começa a ver os homens como árvores, na verdade ele estava sendo curado ali da sua cegueira espiritual. Aí vem Jesus depois, passa a saliva novamente nos olhos desse cego. E então ele passa a ver o mundo físico. Ele se cura finalmente da cegueira física. Aí ele passa a ver o mundo como nós vemos, né? Essa visão espiritual material aqui. Então, esse exemplo dessa cura do cego de Betsaída é muito interessante, porque quando nós perguntamos, nós queremos realmente nos curar? Nós estamos preparados para curar? A pergunta é essa. Nós primeiro precisamos nos preparar da nossa cegueira espiritual, buscar remover a nossa cegueira espiritual, buscar aperfeiçoar e combater a nossa cegueira espiritual. É o primeiro grande passo. Porque a cura física apenas, ela não traz o benefício apenas. A cura física sem uma transformação moral, nós estamos fadados a voltar a ficar doente. É por isso que Jesus recomendava, ele curava o indivíduo fisicamente e falava, vá, mas não peque mais, não peques mais. Ele estava se referindo a essa cegueira espiritual e a necessidade de buscarmos a nossa transformação interior, através da reflexão, dos grupos de ajuda,
das rodas de conversa sobre depressão, sobre ansiedade, sobre alcoolismo. É muito aceito, muito recomendado hoje pela psicologia, pela medicina, que se faça esse tipo de abordagem coletiva. Nós precisamos nos curar coletivamente. Nós somos seres que viemos de uma evolução sempre juntos, fomos criados juntos e evoluímos juntos. Outro aspecto importante é a gratidão. A gratidão é uma forma de transformação moral muito importante, de transformação espiritual, para vencer a nossa cegueira espiritual em primeiro lugar, para depois nos curarmos dos nossos males físicos. Eu estava agora observando a gratidão da vocalista, eu peço perdão, não sei o nome dela, mas a vocalista mostrando, aqui das músicas, mostrando um exemplo de gratidão pelo auxílio à pessoa que estava doente. Quando a pessoa faz isso, é que nós não enxergamos isso, mas os espíritos enxergam. Ela consegue purificar um grande nervo no seu corpo, chamado nervo vago. Ela traz energias aos seus chakras, purifica. E já a medicina sabe hoje que a gratidão, ela mexe com esse nervo vago nosso e traz uma redução dos batimentos cardíacos, uma paz ao coração físico, não só ao lado espiritual, mas ao lado físico. Então as pessoas têm mais saúde. Hoje já se sabe que quem exerce gratidão é mais saudável do que quem é irritado, impaciente, estressado. Então, no exemplo da cegueira que Jesus nos trouxe, ele exemplificou a necessidade de uma transformação moral, a necessidade de um preparo espiritual, uma cura espiritual antes da cura física. Então eu volto à pergunta, nós estamos prontos para a cura? Nós realmente estamos prontos? Eu só quero a minha cura física ou eu quero a minha transformação? Eu quero a minha cura espiritual também. É muito importante. Numa outra passagem, Jesus é chamado à cura de um outro cego, numa fonte de Siloé. Essa fonte em Jerusalém era uma fonte dentro da cidade, ela não vinha de fora. Porque eles tinham uma fonte interna na cidade, porque era comum naquela época as cidades serem sitiadas, né? Então elas eram sitiadas por outros bárbaros, outros guerreiros. Então eles tinham uma fonte de água dentro da cidade, chamava-se fonte de Siloé. Ali tinha um cego que sempre vinha buscando a sua cura, e ele era um cego de nascença. Ou seja, ele nasceu já com a cegueira, era congênito, já tinha desde o nascimento. E os discípulos perguntam, os parentes perguntam se Jesus poderia curá-lo. E ele diz que sim. E ele vai e pede para esse cego ir até a fonte de Siloé e molhar os olhos com a água. Então vocês vejam que Jesus valorizava muito a água, né? Lá atrás, no cego de Betsaída, ele usou saliva nos olhos. Saliva, é 99% de água. É a água pura. E quando Jesus pede para esse cego da fonte de Siloé ir até a fonte e molhar os olhos para a cura, Jesus estava usando o quê? Ele estava usando, além da sua magnífica capacidade curativa, do seu amor profundo, ele usava-se da água, que é a água fluidificada que nós usamos aqui. Muitos de vocês devem conhecer a água fluidificada. Ela é um veículo de energia muito grande, muito poderoso e muito importante. Deve ser muito respeitada. Sabem que algumas pessoas são curadas quando ela está pronta para ser curada, quando ela fez a sua transformação interior, quando ela buscou se modificar, um copinho de água fluidificada pode curá-la. Algum aspecto, não só uma água fluidificada, um único passe de energia, uma série de atitudes podem curá-la. Muitas pessoas não vão até uma fonte milagrosa e se curam, porque ela está preparada. Ela já está preparada, muitas vezes, para a cura. E muitas vezes, mesmo que ela não esteja preparada, nós recebemos a cura por uma forma de moratória. Então, você pode ser curado para que você tenha mais uma oportunidade. Agora eu estou curado da minha cegueira. Então eu vou agora ver o mundo, vou enxergar o mundo.
Mas esse mundo é feio, né? Mas também tem muita coisa bonita. Se eu consigo ver agora, eu consigo ver as pessoas, eu vou começar a julgar mais as pessoas? Possivelmente sim. Agora eu vou ver o feio, vou ver aquele que se arrasta, aquele que tem hanseníase. Eu não quero passar mais. O cego vai passar, mas muitas vezes a pessoa que já está enxergando, ele pode agora, vendo aquela situação, ter duas condutas: se compadecer e ter misericórdia e amor, ou ter uma indiferença. A tal ponto que vocês devem conhecer João Maria Vianney, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no início do Espiritismo, ele está sentado naquelas mesas redondas, né, onde se faziam as primeiras comunicações. E Allan Kardec leva até aquela reunião uma moça que era cega. E ela tinha um desejo ardente de ver novamente, que é natural, respeitável, naturalmente. Então ela tinha um desejo ardente de ver novamente. E João Maria Vianney, que era o cura de Ars, né, uma cidadezinha na França, ele tinha sido recentemente, tinha desencarnado há pouco tempo, e ele foi uma das pessoas convidadas por Jesus para dar aquelas primeiras comunicações, porque ele foi muito querido, ele foi um cura, ou seja, foi um padre, numa pequena cidade na França, muito querida, transformou muitas pessoas, um exemplo de humildade que eu mesmo particularmente admiro muito a história de vida do cura de Ars, do João Maria Vianney. Então ele vem em espírito e faz uma comunicação, realiza ali uma escrita direta, se não me engano, na época eles usavam muito a escrita direta. Ele realiza ali a sua comunicação e fala sobre a jovem. Pergunta se ela realmente quer, porque nós precisamos estar prontos para a cura. Uma vez que ela voltasse a ver, qual seria o caminho que ela ia tomar? Quais seriam as suas atitudes, uma vez que nós voltamos a ver o mundo? Nós vemos a beleza, mas também vemos as pessoas, vemos o dinheiro, vemos as coisas bonitas, vemos o carro do outro, vemos os bens dos outros. Aí nós começamos a desejar isso, começamos a desejar diversas outras coisas. Então ele começa a questionar ali aquela pessoa cega. Ele fala: minha filha, não sabes a oportunidade que tens nas mãos de transformação. E realmente a medicina mostra que quando a pessoa ela é cega, é uma provação muito difícil, que eu respeito muito, ela desenvolve outros sentidos, vocês sabem disso, ela ouve melhor, o tato dela é mais sensível. Graças a Deus e pela misericórdia e sabedoria divina, Ele nos tira um sentido. Ele não nos tira nosso sentido, né? Ele não nos tira. Deus nos dá uma oportunidade. Ele nos permite uma oportunidade. Apesar de que Jesus já tinha dito lá atrás, lá no Evangelho, Ele fala assim: se você, mais ou menos assim, que eu não lembro a frase, mas se você faz mau uso da visão dos olhos, melhor seria que o arrancasse. Jesus já fala isso. Daí que às vezes nós pedimos para vir cegos. Ou desenvolvemos uma doença e ficamos cegos muitas vezes, porque precisamos não julgar mais as pessoas, não desejar demais as coisas. Então a cegueira, como as outras doenças, muitas vezes são oportunidades de transformação muito grande. E nós precisamos utilizar esses recursos maravilhosos que nos vêm. Aí vocês vão falar assim: mas são recursos maravilhosos mesmo? Provoca tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza. Porque nós precisamos lutar para vencer essas dificuldades, essas doenças, através da nossa transformação, nos prepararmos para uma cura. Porque quando estamos preparados, nós temos muito mais chances de superar essas situações. Então, quando eu digo assim, que nós estamos preparados para a cura, eu quero dizer o seguinte: para a doença nós estamos preparados, já disse, né? É fácil, adoecer é muito fácil. Ainda mais hoje, que nós temos muito apelativo, alimentação, o sedentarismo, né? Hoje nós ficamos na frente da televisão e nós temos ali cinema, no celular nós temos tudo. Temos a câmera fotográfica, temos o jogo,
Nós temos tudo aqui. Então, o apelo para nós ficarmos quietinhos, sem fazer nenhum exercício, nenhuma atividade física, é muito grande. E aí nós vamos adoecendo. Porque nós sabemos hoje que se você ficar sedentário, não fazer atividade física, você envelhece em condições piores, vai tendo uma doença chamada sarcopenia, os músculos vão ficando flácidos, né? Tudo caidinho, aí fica aquele vozinho, aquela vozinha fraquinha. Não é necessário ser assim, precisamos fazer atividade física hoje, prevenir, para termos aí uma idade mais avançada, um pouco mais fortes. Isso é possível, e isso é possível em qualquer idade, eu devo frisar isso. Recentemente fizeram um estudo com pessoas de 100 anos, centenárias. Pessoas centenárias, fazendo atividade física, elas recuperam o músculo quase que da mesma forma que o jovem. Fizeram biópsia do músculo, tiraram um pedacinho do músculo da pessoa centenária e viram que a recuperação, ou seja, o músculo fica tão forte quanto de uma pessoa jovem. Então nós temos essa capacidade, precisamos nos prevenir em relação a isso. Então, estar pronto para a cura passa por essa transformação prévia, passa por esse preparo, nós precisamos nos preparar. Como nós devemos nos preparar? Coisa simples, não é complicado. Faça um evangelho no lar, uma vez por semana. Reúna a família, faça uma leitura da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, que for, 15 minutos, faça um comentário breve de 5 minutos. Não discutam sobre o assunto, deixe para discutir depois. Encerra, faça uma oração e um pedido pelos doentes. Faça isso uma vez por semana. Exercite a gratidão, exercite o bem ao próximo, se engaje no bem. Quais são os dias que esta casa realiza a sopa, que realiza a cura, que realiza assistência, que realiza a palestra, que realiza a reflexão, as reuniões? Se engaje no bem. Com isso nós vamos estar pavimentando o campo para a nossa cura, vamos dizer assim. Nós estamos preparando o campo para a nossa cura. Aí vamos chegar à nossa cura física definitiva. Definitiva. Porque a cura física sem esse preparo prévio é uma cura fugaz. É uma cura que está destinada a novamente você adoecer. Então é muito importante, hoje a ideia, a reflexão, é nos prepararmos para a cura. É uma situação ativa, é nossa. Então eu não vou como passivamente lá, vou sentar e vou esperar a cura. Eu vou me preparar para isso. Então eu desejo a vocês que essa reflexão, a nós, a todos, eu também preciso exercitar muito essa reflexão de cura dos meus males físicos e principalmente morais. Então que essa reflexão que possamos levar durante a semana, que possamos pensar sobre ela, e quando formos buscar a cura, numa igreja, numa casa espírita, ou qualquer lugar que for, numa fonte da juventude, num remédio, lembre-se, vamos nos preparar antes. Meus irmãos, muito obrigado, e vamos orar agora, encerrando essa nossa reflexão, e desejo que vocês venham e consigam conquistar tudo que vieram buscar hoje aqui. Agradecemos ao Mestre querido, pela oportunidade maravilhosa deste encontro fraterno, que possamos nos curar dos nossos males físicos e morais, através do teu exemplo, do caminho que nos mostraste. Que assim seja, graças a Deus.